Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 16, versículo de número 9 a seguir. Livro de 2 Crônicas, capítulo 16, no versículo de número 9. Aleluia. Todos acharam? Algumas Bíblias se abrindo ainda, 2 Crônicas, capítulo 16, versículo de número 9. Antes da gente ler 2 Crônicas, eu gostaria de ler apenas um versículo em Provérbios, capítulo 15. Só um minutinho, deixa eu abrir aqui, para que eu possa ler esse versículo e que você possa ir abrindo o seu coração para que o Espírito Santo venha trabalhar em você nessa noite. Diz assim, Provérbios capítulo 15, no versículo de número 3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Agora 2 Crônicas, capítulo 16, no versículo de número 9, diz assim, a palavra do Senhor. Porquanto ao Senhor seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. Amém? Gostaria que você fechasse os seus olhos, colocasse a mão sobre o seu coração e que você venha permitir Jesus Cristo trabalhar no seu coração nessa noite. Porque eu tenho certeza que Deus quer que você saia daqui nessa noite mais fortalecido, mais íntimo, mais próximo dEle. É por isso que Ele te atraiu até este lugar, porque Ele deseja te fortalecer, Ele deseja que você seja não apenas servo, como nós vamos ver nessa mensagem nessa noite, mas um verdadeiro amigo, uma pessoa íntima, uma pessoa que tem intimidade com o Pai. E eu tenho certeza que o Senhor vai trabalhar no nosso coração, a fim de que a nossa fé ela venha a ser fortalecida, e que nós possamos dessa maneira nos tornarmos pessoas íntimas de Deus. Ó Pai querido, Pai amado, meu Deus, nós nos colocamos diante da Tua presença agora. Meu Deus, nós queremos reverenciar ao Senhor Todo-Poderoso, e primeiramente, ó Pai, te agradecer, ó Pai, porque o Senhor nos atraiu até este lugar. Nós sabemos, Pai, que a Tua presença, ela se manifesta no nosso meio. As nossas vidas, meu Pai, estão entregues diante do Teu altar, para que o Senhor venha agir em nós, a fim de que toda a dureza do nosso coração, meu Pai, toda a barreira que nos atrapalha, Pai, de termos um relacionamento íntimo com o Senhor, que nesta noite venha cair por terra pelo poder e autoridade do nome de Jesus. Produz em nós, ó Pai, um coração verdadeiro, um coração puro, um coração sincero, um coração de verdadeiro adorador, ó Pai. Manifesta o Teu poder agora e desfaz toda a barreira e toda a obra do inimigo pelo poder e autoridade do nome de Jesus. Fala conosco, Pai, nos conduz, porque nós queremos ouvir a Tua voz, queremos ser dirigidos através do Teu Espírito. Assim oramos e pedimos a Tua força, em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar em nome de Jesus? Interessante, quando nós lemos essa mensagem, e ao mesmo tempo que é interessante, passa a ser um pouco preocupante para alguns. Porque a palavra do Senhor está nos afirmando que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Você pode olhar para o seu irmão e repetir isso? Irmão? Amém? Olhe para o seu irmão e repita assim para ele. Irmão, os olhos do Senhor estão em todo o tempo sobre a sua vida. É isso aí. A Bíblia está nos afirmando, isso é uma verdade, que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Ou seja, quando nós estamos reunidos aqui no culto, adorando o Senhor, quando nós estamos aqui no culto cantando ao Senhor, quando nós estamos aqui no culto sentados na cadeira ou até mesmo aqui pregando, o Senhor está olhando para dentro do nosso coração. E é interessante nós sabermos e olharmos para a palavra de Deus, porque do Senhor nós nada podemos esconder, do Senhor nós nada podemos ocultar. Nós podemos sim chegar a este culto e dizer palavras ao Senhor de adoração, chegar a este culto e dizer, Senhor, eu te amo, eu te adoro, muito obrigado por isso ou por aquilo. Mas quando o Senhor olha para dentro do nosso coração, o que será que realmente Deus está vendo dentro de nós? Porque o Senhor olha para nós e conhece a nossa vida por perfeito. O Senhor olha e conhece os nossos pensamentos.
O Senhor olha e conhece o nosso íntimo. Veja na sua Bíblia aí, em Salmo de número 139, no versículo de número 7. Salmo 139, versículo de número 7. O salmista faz uma declaração assim: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, e se habitar na extremidade do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me sustentará. Versículo de número 11: se disser decreto, as trevas me encobrirão, então a noite será luz em roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia, e as trevas e a luz são para ti a mesma coisa, pois tu possuíste o meu interior, entristeceste-me no ventre da minha mãe. Ou seja, o salmista está olhando e fazendo uma declaração, a qual Deus conhece todas as coisas. Não existe oculto para Deus, não existe escuridão para Deus, não existe aonde você possa ir e você falar assim: poxa, aqui Deus não está me vendo. Se você for no lugar mais escuro que possa existir na face da terra e dizer assim: aqui ninguém me vê, os olhos humanos não podem te contemplar, mas os olhos de Deus podem te ver. Os olhos de Deus conhecem você, conhece o seu físico, conhece o seu interior, conhece tudo que se passa no seu pensamento, no seu coração. É isso que o salmista está declarando, que de Deus nós nada podemos esconder. Vamos repetir assim comigo? De Deus, nada eu posso esconder. Deus conhece o nosso íntimo, conhece o nosso interior. E quando Deus tem olhado para nós, aí eu faço a pergunta: o que será que Deus tem visto dentro do nosso coração? Quando Deus contempla a nossa vida, o que será que Deus tem pensado de nós? O que será que Deus tem dito da nossa pessoa? Porque Deus contempla, e eu tenho certeza que Deus está esperando dizer coisas positivas de você. Deus conhece a sua vida, Deus conhece a minha vida, e Deus está procurando os verdadeiros servos, verdadeiros adoradores, pessoas que têm compromisso com Ele. E Deus tem alegria quando Ele olha para o coração de um ser humano, quando Ele olha para o meu coração, quando olha para o seu coração e vê sinceridade, vê adoração, vê compromisso. Abra sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 1, no versículo de número 7. É interessante nós olharmos para essa palavra, porque Deus, Ele tem um diálogo com Satanás. Que é isso? Deus estava conversando com Satanás, sim, a Bíblia afirma. E olha só o que Deus está dizendo de Jó. No capítulo de número 1, no versículo de número 7, diz assim: então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Versículo de número 8: e disse o Senhor a Satanás: observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a este homem, sincero e reto e temente a Deus e desviando-se do mal. Você está compreendendo o diálogo de Deus com Satanás? Ele olha para a vida de Jó e diz assim: Satanás, você está vendo a vida daquele homem? É um homem reto, é um homem íntegro, um homem puro e um homem que se desvia do mal. Deus está olhando para a vida de Jó e está dizendo: poxa, na terra não há ninguém semelhante. E eu creio que Deus estava dizendo isso com a boca cheia, porque eu sei que aqui muitos são pais, e quando o seu filho faz alguma coisa que te orgulha, você fica todo cheio, não é verdade? Quando o filho faz alguma coisa que você acha bonitinho, ou faz alguma atitude correta, você se enche de alegria pelo aquilo que o seu filho fez. Nós ficamos contentes, nós ficamos alegres, nós que somos pais. Imagina só Deus quando olha para a minha e para a sua vida, e vê retidão, vê integridade, vê um coração puro. Deus se alegra. E eu acredito que nos diálogos que Deus tem no céu com os anjos, e com as pessoas que devem estar no céu, Deus olha e diz assim: olha aquele meu servo, olha aquela minha serva, é uma pessoa íntegra, é uma pessoa que tem me buscado, é uma pessoa que eu amo. É isso que Deus estava dizendo da vida de Jó. Mas eu quero trazer isso para a nossa vida,
Porque o que será que Deus tem achado? O que será que Deus tem dito lá no céu de nós, ao nosso respeito? Quando Satanás se apresenta diante de Deus, será que Deus tem podido olhar para a nossa vida e dizer assim: está vendo aquele meu servo? Está vendo Saulo sentado lá com o bracinho cruzado? Aquele é um servo que eu tenho prazer na vida dele. Está vendo o Márcio? Aquele servo, eu tenho prazer na vida dele. Será que Deus tem olhado para o seu coração e tem visto integridade? Porque pessoas que servem, pessoas que buscam a presença de Deus, na verdade são muitas. Quando Jesus andou pela terra, a Bíblia nos declara que uma multidão seguia a Jesus. Uma multidão andava na presença de Jesus. Eram muitas pessoas que buscavam estar perto de Jesus, assim como nos dias de hoje. A gente vê muitas pessoas buscando ao Senhor. Mas como é que o Senhor tem olhado para o coração dessas pessoas? O que será que Jó fazia de tão importante que agradava a Deus? Eu creio que Jó tinha preocupação em fazer a vontade de Deus. Eu creio que Jó buscava, sim, dentro do seu coração, traçar metas, traçar coisas que agradassem ao Senhor. Porque quando nós começamos um relacionamento, um namoro, ou até mesmo uma amizade, nós queremos saber o que agrada a outra pessoa, não é verdade? Nós sabemos que se você fizer isso, a pessoa vai ficar contente, ou se você fizer aquilo, a pessoa vai ficar contente. Mas e com Deus? Será que nós temos deixado o nosso amor crescer por Deus, e Deus crescer o amor dele por nós? Ou nós temos deixado de semear as coisas boas que nós temos que fazer? Quando é que você traçou a sua última meta, o seu último plano, para fazer algo que vai agradar a Deus? Quando é que você planejou: poxa, esse mês ou essa semana, eu vou jejuar um pouco mais? Estou dizendo isso de jejum porque eu estou usando um exemplo. Mas quantas coisas nós podemos fazer ou traçar dentro do nosso coração que seria agradável a Deus? Essa semana eu vou mais à igreja. Essa semana eu vou orar um pouquinho mais. Essa semana eu vou ler um pouquinho mais de Bíblia. Isso são apenas exemplos que nós podemos fazer. Mas quantas outras coisas mais nós podemos fazer para agradar a Deus? A Bíblia nos fala de um homem chamado Enoque, lá em Gênesis, que a Bíblia nos mostra que Enoque era uma pessoa tão agradável, uma pessoa tão desejável a Deus, que a Bíblia nos narra que Deus tomou ele para si. Ou seja, Enoque não morreu, Enoque não precisou passar pela morte, mas ele andava com tanta intimidade com Deus, tão próximo de Deus, tão perto de Deus, que Deus para si o tomou. Você está entendendo o que eu quero dizer? Como é que anda o seu relacionamento, o seu cristianismo? Como é que anda a sua vida na presença de Deus? Será que você tem buscado agradar ao Pai? Será que você tem buscado fazer a vontade de Jesus, estar perto dele, ter um relacionamento de intimidade? Qual a classe de cristianismo que nós nos encaixamos? De íntimos de Deus? Ou de pessoas que apenas estão na multidão? Porque querer estar próximo de Jesus, todo mundo quer. Tem milagre, tem cura, tem bênção, estou lá. É isso que a multidão fazia. Abra sua Bíblia em João capítulo 6, no versículo de número 24. Aleluia. Evangelho de João capítulo 6. Versículo de número 24. Diz assim a palavra: vendo, pois, a multidão, que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos entraram com ele, e também nos barcos, e foram para Cafarnaum, em busca de Jesus. E achando do outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Olha só, a multidão estava assim preocupada em estar perto de Jesus. Aquela grande multidão estava preocupada em estar na presença de Jesus. Mas aí Jesus dá uma resposta no versículo de número 26. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade vos digo, que não me buscai pelos sinais que viste, mas porque comeste do pão que vos saciastes. Multidão. As pessoas buscavam Jesus por quê?
porque Jesus estava promovendo cura, porque Jesus estava promovendo libertação, porque Jesus estava saciando a fome daquele povo. As pessoas buscavam Jesus porque queriam ver os milagres de Jesus. É claro que é maravilhoso ver os milagres de Jesus. É bom ver uma pessoa sendo curada por Jesus. É bom ver uma pessoa sendo saciada por Jesus. E essas pessoas buscavam ver Jesus, buscavam ter Jesus por isso, porque Jesus estava promovendo milagres. Eu creio que era maravilhoso quando as pessoas chegavam e via o ceguinho lá, o ceguinho chegando perto de Jesus. Cadê Jesus? Cadê Jesus? E aí de repente Jesus tocava naquele cego e curava ele saía vendo, saía glorificando. Eu creio que aquilo era maravilhoso ver. E as pessoas estavam perto de Jesus para ver isso. É isso que Jesus declara, que as pessoas estavam perto dele, por quê? Por causa dos milagres, por causa do pão que saciava. Mas na verdade, quando Jesus começa a trazer um pouquinho de espada, começa a trazer um pouquinho de dificuldade, começa a trazer compromisso, nós vemos através da palavra que as pessoas começam a pular fora. Veja só, aí um pouquinho mais para frente, no versículo de número 66, capítulo 6, no versículo de número 66, Jesus faz uma declaração para a multidão que seguia ele. Jesus diz assim: se vocês não comerem da minha carne e beberem do meu sangue, vocês não poderão herdar o reino de Deus. E aí no versículo de número 66 diz assim: desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Olha só, escuta aqui um pouquinho. Jesus promoveu muitos milagres. Jesus mostrou para as pessoas o caminho da salvação. Jesus disse para eles: olha, é por aqui que vocês devem andar, é dessa maneira que vocês devem andar. Eu vou promover milagre na vida de vocês, eu vou fazer vocês serem abençoados. Mas, uma coisa eu começo a exigir de vocês, é o compromisso. Se vocês querem andar comigo, ver os meus milagres, ver a minha mão agindo, vocês vão ver sim. Mas é necessário que vocês comam da minha carne e bebam do meu sangue, que vocês tenham um compromisso comigo. E aí a Bíblia nos declara então que as pessoas começaram a ir embora. A mesma coisa que eu disser para vocês aqui nessa noite: olha, Jesus vai curar vocês. Jesus vai transformar a casa de vocês, a finança de vocês. E aí vocês começam a crer: maravilha, eu creio, eu recebo, amém. Só que daí eu começo a dizer para você vai ter que renunciar ao pecado. Você vai ter que deixar de ter certas atitudes que me desagradam. E aí o que acontece? Poxa, eu quero ser abençoado. Eu quero receber o milagre de Jesus. Mas se eu tenho que renunciar a isso, se eu tenho que deixar isso, eu vou embora, eu não quero ficar aqui não, Jesus. E aí vai saindo fora um por um. É isso que a Bíblia está nos dizendo, que Jesus começou a trazer a espada e as pessoas começaram a ir embora, começaram a abandonar Jesus. Então, da grande multidão, ficaram apenas os 12 discípulos a qual ele tinha escolhido. Veja só, no versículo de número 67, então disse Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? Aí Pedro faz uma declaração, respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para que iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Somente Jesus tem palavras de vida eterna. Mas o que eu quero dizer para você, que você olha e vê uma grande multidão seguindo Jesus. Mas dessa multidão, Jesus começa então a apertar o passo e a fazer uma seleção. Porque é isso que Jesus está fazendo, ele está separando as pessoas que realmente têm compromisso e as que não têm. Porque daquela grande multidão, as únicas pessoas que demonstraram ter verdadeiro compromisso com Jesus eram os 12. Vamos dizer juntos, os 12. Os 12 tinham compromisso com Jesus. E é por isso que eles não foram embora. Mas dessa multidão, de muitas e milhares de pessoas que seguiam Jesus, ficaram apenas os 12. Mas Jesus novamente faz uma seleção. E dos 12 discípulos ficaram apenas 3 que realmente Jesus escolheu para ter coisas maravilhosas para com ele. Abra sua Bíblia. Evangelho de Mateus, capítulo 17. Versículo de número 1.
Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo de número 1. Diz assim a palavra do Senhor: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. Vamos dizer assim: Jesus conduziu Pedro, Tiago e João, em particular. Olha para o seu irmão e diz assim: em particular. Você está entendendo? Da multidão foi selecionado 12, e dos 12 foi selecionado mais 3: Pedro, Tiago e João. E Jesus levou eles para um monte, certo? Um alto monte, conduziu eles em particular. E no versículo de número 2 diz assim: e transfigurou-se diante dele, e seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Para pessoas que têm intimidade, para pessoas que não são multidão, mas para pessoas que têm o coração puro diante de Deus, são essas as pessoas a qual Jesus, a qual o nosso Deus quer revelar o seu poder. São essas pessoas que vão ver a glória do Senhor se manifestar na sua vida. Jesus selecionou esses 3 aqui, e eles tiveram uma visão a qual os outros discípulos e a qual a multidão não puderam ter. Eles viram Jesus na sua glória, resplandecendo como Deus Todo-Poderoso. São pessoas seletas a qual Jesus selecionou, mas que é isso? Jesus faz então distinção de pessoas? Não, não é isso. É porque Deus sonda o coração. Deus conhece o coração de cada um de nós. A Bíblia diz em Provérbios, capítulo 21, no versículo número 2, que todo o caminho para o homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda o coração. Olhe para o seu irmão e diga assim: o Senhor sonda o teu coração. E é dessa maneira que Deus julga. É dessa maneira que Deus trata as pessoas. Porque Deus olha, é para o seu íntimo, é para dentro do seu coração. E Jesus conhece qual o verdadeiro desejo seu para com Ele, se é de um verdadeiro adorador. Eu acredito que os outros discípulos não puderam ter esse momento de experiência fantástico com Deus, porque o coração deles não estava preparado. Porque o coração deles estava longe da verdadeira essência de Jesus. E quando Jesus olha para eles e chama eles então em particular, é porque o coração deles estava ligado em Jesus Cristo. E aí Jesus vem então e se transfigura e faz uma obra maravilhosa acontecer nas suas vidas. Eles tiveram um momento espetacular, onde eles puderam ver Jesus na sua glória, onde eles puderam ter um momento ali com Elias e com Moisés, que também estavam naquele monte. Foram 3 selecionados, foram 3 abençoados que tiveram uma visão privilegiada. E é isso que eu quero chamar a sua atenção nessa noite. Eu quero profetizar sobre a sua vida, que em nome de Jesus Deus trará coisas novas, coisas maravilhosas sobre a sua vida, que em nome de Jesus, quando o seu coração está em Deus, coisas maravilhosas, inefáveis irão acontecer no seu coração, na sua vida. Você terá uma particularidade com Jesus. Jesus vai fazer coisas maravilhosas e milagres em você, porque o seu coração está disposto a buscar a Deus verdadeiramente. Você não é uma multidão, você não é o restante dos 12 que o seu coração não estava em Deus, mas o seu coração está em Deus. Deus vai manifestar coisas grandes em você. Isso é o que faz a grande diferença. É o seu coração, é a sua vida, é a sua entrega, é a sua busca. E Deus está olhando para você. Deus está esperando uma busca verdadeira e genuína de você. Deus está aguardando as suas atitudes. E quando Deus olha para você e começa a conversar lá no céu e dizer assim: está vendo aquele servo? Está vendo aquela serva? Está vendo aquelas pessoas que estão sentadas lá no momento, no Geração Vida? São pessoas que estão buscando a minha presença verdadeiramente. Anjo, vai lá e derrama o teu poder. Anjo, vai lá e transforma a situação daquela pessoa, porque realmente ela tem me buscado verdadeiramente. Aleluia. Abra o seu coração e permita o Espírito Santo trabalhar em você.
Deus quer produzir em você um verdadeiro adorador, uma pessoa com compromisso, uma pessoa que não é apenas a multidão, mas é uma pessoa que faz a diferença. Aleluia. Em qual classe você está? Em qual classe você quer estar também? Apenas na multidão? Você quer estar na classe dos 12, que não abandonaram, ficaram perto de Jesus? Ou você quer estar na classe de intimidade com Deus? Jesus está nos chamando nessa noite a ter intimidade com Ele. Mas desses 3 que a gente falou, tem mais um que tinha atitudes e que tinha um relacionamento ainda mais íntimo com Deus. É o apóstolo João. Abre aí um pouquinho para frente. João capítulo 13, no versículo de número 23. João capítulo 13, versículo de número 23. Diz assim a palavra do Senhor: ora, um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus, vamos dizer junto, aquele a quem Jesus amava. Jesus amava João, estava reclinado aonde? No seio ou no peito de Jesus. Olha só, existia uma multidão, depois da multidão existia os 12, dos 12 existia os 3, e dos 3 existia um, que reclinava a sua cabeça no peito de Jesus. E eu fico imaginando o relacionamento a qual João tinha com Jesus, relacionamento de intimidade, de afeto, de carinho. Ele reclinava a sua cabeça sobre o peito de Jesus, imagina isso? Você podendo reclinar a sua cabeça no peito do Mestre. Não é gostoso? Não é maravilhoso? E no peito do Mestre é um lugar de proteção, é um lugar de graça, é um lugar onde Jesus te protege. É esse o lugar a qual Jesus quer nos colocar. E hoje à tarde, eu com essa palavra no coração, peguei a minha filhinha e fiquei com ela abraçado no sofá, e ela reclinou a sua cabeça no meu peito. Eu creio que aquilo foi Jesus querendo mostrar para mim como Ele se sente quando nós reclinamos a nossa cabeça no peito de Jesus. Porque dificilmente ela faz isso. Às vezes ela para por um instantinho, fica um pouquinho, mas já quer sair bagunçar. Mas eu acredito que ela ficou ali por volta de uns 10 minutos, paradinha, com a sua cabeça reclinada sobre o meu peito, e eu só contemplando a proteção que eu estava dando sobre ela. Eu creio que ela estava no melhor lugar que ela poderia estar. Proteção de segurança, proteção de graça. E é nesse lugar que Jesus quer nos colocar, um lugar de favor, um lugar de cuidado. Porque se você estiver reclinado sobre o peito de Jesus, eu tenho certeza que ali o diabo não vai chegar. Porque a Bíblia nos fala que aquele que é de Deus, o diabo não pode tocar. É nesse lugar que nós temos que querer estar, no peito de Jesus, abraçado com Jesus. Mas para isso é necessário nós ouvirmos o chamado dEle. É necessário nós termos intimidade com Ele. E é isso que Jesus nos fala nessa noite: tenha intimidade comigo, recline o seu peito, recline a sua cabeça sobre o meu peito, eu quero cuidar de você. Gostaria que você se colocasse em pé, e que você abrisse o seu coração para esse chamado, para aquilo que Deus está querendo dizer ao nosso coração nessa noite, para aquilo que Jesus está querendo te instruir nessa hora. Jesus quer ter intimidade com você. Como é que Jesus faz essa seleção? Ele olha, aquele é mais bonitinho, aquele é mais bem vestidinho. Não, Jesus está olhando para dentro do seu coração. Vamos repetir juntos: Jesus está olhando para dentro do meu coração. A Bíblia nos declara que Davi foi o homem chamado segundo o coração de Deus. E aí eu paro para pensar, por que será que Davi foi chamado o homem segundo o coração de Deus? Davi foi um homem de batalha, um homem de guerra, um homem que matou muitas pessoas, um homem que se prostituiu, mas foi chamado segundo o coração de Deus.
Talvez você pense assim: poxa, eu sou pecador, como é que eu posso estar reclinado no peito de Jesus? Eu fiz tanta coisa que aborreceu a Deus. Eu fiz tanta coisa que me afasta da presença de Deus. Mas é como nós lemos em Provérbio: há caminhos para o homem que parece perfeito, mas Deus sonda o coração. E a gente pode descobrir, olhando na Bíblia, por que é que Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Provérbios Salmo de número 51, você não precisa abrir, eu só apenas vou ler para você. Nós vemos a oração de Davi, e nós vamos entendendo por que é que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. 51, versículo 10. Davi, orando ao Senhor, ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Que essa venha a ser a sua oração nesse momento. Você está diante do Senhor, e a Bíblia nos declara também no Salmo de número 34, que um coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza. Se você se colocar agora diante do Senhor e dizer: Senhor, purifica o meu coração, eu não quero ser multidão, eu não quero ser aqueles 9 discípulos que ficaram para trás e não viram a glória do Senhor, mas eu quero fazer parte dos 3. Eu quero ser como Pedro, Tiago e João, e também quero ser como João. Eu quero poder ter um relacionamento de intimidade com o Senhor. Quanto tempo faz que você não tem uma oração de quebrantamento diante da presença do Senhor? Quanto tempo faz que você não derrama uma lágrima sequer na sua oração? Quanto tempo faz que você não permite ser tocado pelo Espírito de Deus? O relacionamento a qual Jesus deseja ter conosco é relacionamento de intimidade, relacionamento de entrega. E que você venha nesse momento fazer um propósito e deixar o Espírito Santo trabalhar em você. Que você venha fazer essa oração que Davi fez: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova um espírito reto, inabalável. Aleluia. Coloca a mão sobre o seu coração. Aleluia. Permita o Espírito trabalhar dentro de você. Jesus não quer que você seja multidão. Jesus quer ter você como amigo. Certa vez ele faz uma declaração aos seus discípulos: eis que não tenho vocês mais como servos, mas tenho vocês como amigos. Jesus quer ter um laço de amizade, de intimidade com você. Aleluia. Permita o Espírito Santo trabalhar dentro de você. Aleluia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te adoramos, ó Pai, porque sabemos que Tu está presente no nosso meio. E o Senhor fala ao nosso coração nesse momento. Ó Deus querido, que o Senhor venha nesse momento quebrar, ó Pai, toda barreira entre nós e o Senhor. Seja ela barreira de incredulidade, de falta de fé, seja ela barreira do pecado a qual o inimigo tenta colocar sobre a nossa vida. Nós declaramos agora que nenhuma barreira possa haver entre nós e o Senhor, porque nós queremos ter intimidade, queremos ser envolvidos pela graça, pelo favor do Senhor. Vai manifestando o Teu poder agora, meu Pai, desfazendo todo o mal, desfazendo toda a barreira, toda a obra do inimigo, Pai. Nós declaramos por terra agora, pelo poder e autoridade do nome de Jesus. Trabalha no nosso íntimo, Senhor. Trabalha no nosso ser, ó Senhor. Que nós possamos, ó Pai, em nome de Jesus, voltar ao primeiro amor. Que nós possamos, em nome de Jesus, ó Pai, meu Deus querido, ter intimidade com o Senhor.
Gera em nós um coração puro. Um coração, ó Pai, onde nós venhamos traçar estratégias para agradar ao Senhor, para fazer a Tua vontade. Porque a Tua palavra nos declara que a alegria do Senhor é a nossa força. Que o Senhor venha fortalecer a Tua igreja, que o Senhor venha nos ajudar, ó Pai, para que nós possamos alegrar ao Senhor com as nossas atitudes, com as nossas ações. Que o Senhor produza em nós, ó Pai, uma vida como a vida de Jó. Que o Senhor possa olhar para nós, ó Pai, e encontrar em nós, ó Pai, verdadeiros adoradores. Pessoas que alegram o Senhor. Manifesta o Teu poder, ó Pai. Nos faça sair daqui nessa noite abençoados, cheios da Tua presença. E que a nossa semana seja uma semana de vitória. Meu Deus, onde quer que nós estejamos, no nosso trabalho, na nossa casa, que o Senhor venha ter momentos de intimidade para conosco. Pois nós declaramos, Pai, que queremos ser íntimos do Senhor. Assim nós oramos, Te adoramos e Te bendizemos. Em nome de Jesus, todo o povo que crê e quer ser íntimo do Senhor, diga amém. Louvado seja o nome do Senhor. Sejamos íntimos do Senhor. Continuemos.